Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à palavra do dia de hoje e logo em seguida uma oração. Nós temos como tema de mensagem no dia de hoje como triunfar sobre a tentação. Mas antes de nós falarmos como nós triunfaremos sobre as tentações que vêm sobre nós, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like aí para que nós pudéssemos juntos fazermos aí a obra de Deus crescer. Vamos à palavra. A palavra que tem como tema, meus amados, hoje, como triunfar sobre a tentação. Mas se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, é muito importante para nós essa palavra. Queridos, o texto de hoje é o texto de Tiago, capítulo 1, verso 13 até o verso 18. E a introdução, Tiago, pode ter ouvido que os cristãos estavam tentando escapar da culpa dos seus pecados. E alguns, inclusive, culpavam, meus amados, a Deus por seus fracassos. Então, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve conhecer a fonte da tentação. As tentações, meus amados irmãos internautas, elas não vêm de Deus. Deus não pode ser tentado e Ele a ninguém tenta. Está lá no verso 13. Nós culpamos todos, mas menos a nós mesmos. Então, querido, nós somos especialistas em evasão. Alguns podem ter sugerido que Deus estava por trás da tentação em um sentido remoto. Outro ponto importante, meus amados, as tentações vêm de dentro da natureza humana, verso 14. Cada pessoa, um problema universal tentado, apela o pecado para a natureza caída do homem. Então, meus amados, nós falamos aqui que as tentações não vêm de Deus. As tentações vêm de dentro da natureza humana. E as tentações estão enraizadas na vontade do homem. Está lá no verso 14. Satanás é um flautista de Hamelim do pecado. Ele coloca, meus queridos, o gancho do engano no coração do desejo. Então nós temos uma escolha: aceitar aquele desejo ou refutá-lo, rejeitá-lo. Agora, o segundo tópico importante desse estudo de hoje, o curso da tentação, o caminho que ela vai percorrer. Então, aponta para uma sequência de eventos que podem e devem ser evitados por nós. A tentação começa com uma concepção, A palavra concebida, é uma combinação de sol juntos e lambano, o saula budou, sula bolsa, que é uma combinação de sol juntos e lambano, quer dizer, tomar. Então, a semente da tentação se une com o coração sem vigilância para iniciar o processo. Então, a tentação, ela não é pecado. Dar-lhe um abrigo em nossos corações e mentes é pecado. Então, o desejo, cobiçar, o homem casado cobiçar uma outra mulher, uma mulher casada cobiçar um outro homem, cobiçar para mentir, para roubar, enfim, tudo isso tem um caminho até aquele pecado realmente ser executado. A tentação, ela continua com um nascimento. Verso 15, se o homem alimenta e estimula o desejo por muito tempo, o pecado nasce. A ilustração que eu posso te dar, meus amados, vamos dar uma ilustração aqui. Eva no jardim, Sansão e Dalila, Davi e Betseba, Acabe e a vinha de Nabote. Eva lá no jardim do Éden, a serpente aguçou, fez Eva desejar comer daquele fruto, porque a serpente fez algumas coisas que fez com que Eva desejasse.
Mas ela poderia ter dito não, porque ela saberia, ela já tinha de Deus um não. Sansão e Dalila. Sansão, ele foi criado para libertar Israel. Ele sabia que ele não poderia contar o segredo dele. Ele foi cobiçado, ele foi induzido àquilo. Mas ele sabia o que estava fazendo. Então o primeiro passo era não ter se envolvido com Dalila. Davi e Betseba. Davi era rei, mas ele tinha mulheres, e Betseba era uma mulher casada. Davi tinha consciência do pecado e o tamanho do pecado que ele estava fazendo. Ele poderia ter dito não àquele desejo da carne. Acabe e a vinha de Nabote. Acabe desejou também algo que não era dele, mas o desejo foi mais, ele fez com que o desejo superasse suas forças de resistir. Então a tentação termina, infelizmente, com morte espiritual, que no grego, né, é tranaton, morte. A palavra tranaton, que é o que nós encontramos no grego. Então é a deterioração espiritual, quando o pecado é executado, meus amados. Então acontece o que? Acontece a morte do amor, a influência, a alegria, a paz e finalmente a própria vida. Então o pecado é gravíssimo. Por isso que o cristão tem que lutar contra o pecado. Outro ponto importante, amados irmãos internautas, os recursos para superar a tentação. Quais são eles? Preste atenção à advertência de Deus, lá no verso 16. O imperativo indica deixar de ser enganado. Então Gálatas nos diz: não vos enganeis. Só um tolo despreza a advertência de Deus. Se Deus está falando através do escritor de Gálatas, não vos enganeis, então tem coisas que você tem consciência plena que você está se deixando ser seduzido, ser enganado, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, só um tolo é que vai desprezar toda e qualquer advertência dada pelo nosso Deus. Então confie. Primeiro ponto que o cristão tem que ter: confiar, meus amados irmãos internautas, no caráter de Deus. Está lá no verso 17. Todos os tipos e graus de bondades são de Deus. Ele é um Deus bom, que tem prazer em abençoar seus filhos. Não há sombra de variação, ou seja, ele é imutável e não vai vibrar, ou quer dizer, ele não vai, como eu coloco isso para você, ele não vai virar, ele não vai mudar de direção. Quanto à sua bondade, ele quer que o melhor aconteça para nós. Deus não quer para nós nada ruim, ele quer coisas boas. Então confie no caráter de Deus. Outro ponto para você vencer a tentação: entre nos propósitos de Deus. Verso 18. Deus tem um plano para a sua vida. O pecado trouxe a morte, mas Deus decididamente não quis deixar-nos morrer em nossos pecados. Por isso que ele doou, nos deu seu Filho amado, né, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, meus amados. Ele provê libertação do pecado, da pena do pecado, do poder do pecado e, finalmente, meus amados, da presença do pecado. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o nosso Deus do que Satanás. Então, qual é a conclusão, né, que nós podemos tirar desse estudo de hoje? Quando nós confiamos em Deus, caminhamos com Deus, amamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, guardamos os nossos corações e alimentamos, meus queridos, a nossa fé, porque está lá escrito em Filipenses, né, que nós vamos viver de fé. Então nós podemos triunfar sobre toda e qualquer tentação, através do que? Da palavra de Deus, do amor a Deus, do temor a Deus, do caráter de Deus. Assim como Jesus triunfou sobre Satanás, Colossenses 2,15, ele nos permitirá triunfo
sobre a tentação. Há realmente vitória em Jesus Cristo, queridos. E quando, meus amados, tivermos acreditado em uma mentira e tomado a isca de Satanás, tá? Aí sim nós vamos se arrebentar. Então, não vamos crer em Satanás, não vamos comer da isca dele. Porque graças a Deus há perdão através da confissão e arrependimento. Se tem alguém ouvindo hoje a gente aqui no canal Uma Visão Além, cometeu seja qual for o pecado, se você confessar a Deus, se arrepender deste ato, Deus está interessado, querido irmão e querida irmã, em te ajudar, em ajudar pessoas que pecaram e estão arrependidas. Deus quer te ajudar, Deus quer te levantar. E você e eu que estamos sendo tentados, Deus nos deu armas poderosas para vencermos a tentação. A oração, o jejum, a palavra, a fé, a confiança. Crer no poder de Deus. Oremos ao nosso Deus agora. Ó Deus tremendo e santo, a cruz é o maior exemplo de amor, é o maior testemunho de amor. A cruz nos remete ao amor de Deus. É na cruz que conquistamos o perdão. É através da cruz de Cristo que conquistamos a misericórdia, a compaixão, a maravilhosa graça. Senhor, o que seria de nós, seres humanos, sem a morte de cruz e a ressurreição do Rei Jesus? Porque todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. E aqui estamos em oração para apresentar cada irmão, cada irmã, cada inscrito do canal que está aflito, que está machucado, quem sabe pecou, está caído, está prostrado, mas o Senhor é o Deus da cura, do milagre, da libertação, da transformação, o Deus que faz coisas grandes, profundas e maravilhosas. Nós te louvamos, meu Deus, de todo o nosso entendimento. Socorre esta pessoa que está passando por uma grande provação, que está sendo tentado. Ajude ele a vencer esta batalha, vencer esta peleja, vencer esta labuta, porque nós sabemos que a nossa guerra, Senhor, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa batalha são contra demônios, são contra espíritos imundos que guerreiam para nos tirar da tua presença. Eu te apresento este pai que chora, esta mãe, eu te apresento esta pessoa viciada nas drogas, viciada no álcool, na prostituição. Liberta estas vidas desta opressão, liberta estas vidas desta masmorra de Satanás. Deus vivo, Deus grande, Deus de amor, operando o Senhor. Quem pode impedir? Quem pode calar, deter Deus? Sustenta o teu povo, sustenta os que oram conosco agora. Este homem, esta mulher, este obreiro, esta obreira, Senhor, renova a fé do teu povo, renova a estrutura da tua igreja, a estrutura de fé, a estrutura de confiança. Renova mesmo, Jesus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, teu nome magnificado entre as nações. Por isso nós te louvamos, nós glorificamos o seu santo nome. Enxugue as lágrimas dos que estão chorando, Senhor, dos que estão clamando aqui conosco, pedindo socorro, a providência, o milagre, a porta aberta. Quantos estão neste momento dependendo da mão amiga do Senhor, da mão gloriosa do Senhor? Ajude este irmão, esta irmã a buscar de ti, Senhor.
o socorro, porque tu és o socorro bem presente no momento da angústia. Quem pode realmente deter o teu braço, meu Deus? Eu te apresento as nações, eu te apresento, meu Pai, a Ucrânia, a Rússia, que o Senhor possa pôr as mãos naquela batalha horrível, naquela guerra onde pessoas inocentes acabam morrendo. Eu te apresento a igreja no Brasil e no mundo, as missões, o evangelismo, todos os teus servos e servas que habitam a terra, Senhor, se preparando para o grande e glorioso dia do Senhor. Deus vivo e Deus santo, nos ajude a nos permanecer de pé, vivos na tua presença. A tua palavra nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocarmos o teu nome enquanto o Senhor está perto. Recebe o clamor dos que clamam conosco agora no canal. Enxugue as lágrimas desta pessoa enferma, desenganada, este presidiário, este morador de rua, este lar em ruínas. Senhor, eu repreendo este espírito de loucura, de depressão, este espírito que quer destruir este casamento, este lar, esta família. Abençoe a todos os que nos acompanham neste canal. Em nome de Jesus é o que eu te peço no dia de hoje. Abençoai os teus servos na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, nas Américas. Abençoa o trabalho missionário em toda parte da terra, os verdadeiros ministros da tua palavra, e levante mais ceifeiros, em nome de Jesus Cristo.